querido Bruno, queridos irmãos e irmãs. A liturgia desse 11º domingo do tempo comum nos traz a reflexão acerca do chamado que Deus nos faz. Sem mérito algum da nossa parte, o Senhor nosso Deus escolheu um povo para si. Ele nos escolheu. Como nós ouvimos hoje na primeira leitura, já desde o Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para chamar de seu. E à medida que nós vamos correspondendo ao chamado de Deus, que nós vamos observando as suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos, como nós ouvimos hoje na primeira leitura, nós somos chamados, esta nação santa, esse povo escolhido, um reino sacerdotal. Todo cristão batizado cumpre esta missão de ser profeta e também rei e sacerdote. Nós cumprimos essa missão através do nosso batismo. Quando nós fomos batizados lá atrás, o Padre traça sobre nós o óleo do crisma, e justamente para nos recordar que nós somos um povo consagrado a Deus, que nós fazemos parte desse sacerdócio régio de Jesus Cristo. E por ser esse povo separado, escolhido por Deus, nós devemos caminhar de acordo com aquilo que Deus coloca sobre os cuidados das nossas mãos. Nós sabemos bem que a missão é grandiosa demais. E aqui, quando nós falamos de povo escolhido, de pessoas escolhidas que receberam o chamado, não significa que nós seremos religiosas ou sacerdotes, mas nós vamos cumprir a missão que Deus reservou para cada um de nós, cada qual com o seu dom, cada qual com o seu carisma. Mas nós sabemos, como nós ouvimos hoje no Evangelho, que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então o Senhor, nos escolhendo, Ele também vai nos capacitando. Toda vez que nós recebemos um chamado de Deus na nossa vida, num primeiro momento nós nos deparamos com uma questão, e até mesmo um conflito interno dentro de nós, de acharmos que nós não somos capazes ou até mesmo não somos dignos de receber o chamado de Deus. É estranho, porque às vezes nós nos colocamos nesse papel de achar que somos juízes da nossa própria história. Como eu disse no início desta homilia, sem mérito algum, Deus nos escolheu. Porque se nós ficarmos olhando para a nossa não dignidade, digamos assim, nós iremos sempre ficar inertes, parados, sem fazer nada. Jesus escolheu 12 homens para cumprir uma nobre missão. Não escolheu esses homens por serem inteligentes, por serem capazes. Quando nós olhamos hoje para os altares das nossas igrejas e olhamos a figura dos apóstolos, que são hoje santos, depois a vinda de Pentecostes, eles saem também em missão para continuar realizando o ordenamento de Jesus, nós podemos ver como esses homens hoje são santíssimos. Mas desde o início do chamado não era assim. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, o Evangelho, e vemos o chamado que Jesus faz para cada um desses homens que hoje nós nominalmente ouvimos aqui no Evangelho, e eu sempre fico com a figura de 3 apóstolos em especial, Pedro, Tiago e João, que Jesus sempre tomava esses homens à parte. Nós vemos isso na transfiguração do Senhor, nós vemos isso em alguns outros momentos, na qual Jesus entrava nas cidades para anunciar o reino de Deus, mas alguns povoados
não queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, e os apóstolos, no ímpeto, e principalmente Tiago e João, ficam revoltados naquela cidade. E o que eles pedem ao Senhor? Senhor, vamos rezar para que caia fogo do céu e consuma essa gente. Então nós vemos que o temperamento de alguns apóstolos não são dos melhores, né? Então Jesus escolhe esses homens comuns nas suas profissões, nas suas realidades, assim como cada um de nós. Ele olha para a nossa humanidade, ele conhece o nosso coração, porque ele nos olha por dentro. Ele não fica olhando as nossas aparências. Nós julgamos muitas vezes pelas aparências, né? Nós olhamos, como diz os antigos, nós julgamos pela capa do livro, né? Muitas vezes nós olhamos as pessoas e julgamos. Jesus não nos olha com este olhar. Não olhou para os apóstolos com este olhar. Mateus era um cobrador de impostos, que naquele tempo não era uma profissão bem vista, porque ele era considerado um traidor da pátria, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, e o Império Romano subjugava o povo de Deus. Então, olha os homens que Jesus escolheu para fazer parte do seu rebanho. Então, quando o Senhor olha para nós, independente das nossas realidades, Ele nos chama para si, para caminhar junto dele. Então, não permita que julgamentos externos, ou até mesmo quando alguém diz que talvez você não tivesse salvação, mas Jesus nos olha com misericórdia, assim como olhou com misericórdia para a vida dos apóstolos. E aí ele muda a nossa história, assim como mudou a vida dos apóstolos. Tudo aquilo que ele ensinou para esses homens, tudo aquilo que ele ordenou para a vida dos apóstolos, para que eles fizessem, hoje cabe a nós, a cada um de nós, porque é promessa e ordenamento de Deus para a nossa vida. Foi o próprio Cristo que disse que aqueles que o seguissem fariam coisas maiores que ele fez. É essa certeza que nós devemos ter no coração. Ontem foram os apóstolos que pregavam, curavam, libertavam. Hoje sou eu, é você, somos todos nós. É nossa missão hoje anunciar, pregar, curar, libertar. Esta missão cabe a todos, não somente a nós sacerdotes, mas todos os cristãos batizados, todos que fazem parte desse ministério sacerdotal comum de Cristo. Todos nós somos chamados a sermos verdadeiramente anunciadores. Confiemos nas promessas de Deus, do Senhor Jesus, para a nossa vida e tudo aquilo que Ele nos chama a realizar. É claro que se nós ficarmos parados, olhando só para dentro de nós e achar que nós não somos capazes, nós vamos sempre ficar na beira. Nós nunca vamos adentrar o mar. Mas nós somos chamados a avançar nas águas mais profundas. Nós somos chamados a fazer aquilo que o Cristo Jesus ordena hoje para todos nós. Então não tenha medo do chamado de Deus. Não tenha medo daquilo que o Senhor colocou hoje sobre os seus cuidados. Porque se Ele chamou, Ele cuida, Ele forma, Ele orienta, mas também Ele envia em missão. Qual é a missão que hoje o Senhor te chama a realizar? Seja na sua família, na sua casa, com os seus, seja no seu trabalho, seja na missão pastoral junto aqui à igreja. Cada um de nós é chamado para fazer, acrescentar ao reino de Deus. Então, cada chamado é importante.
Cada missão contribui, né, para aquilo que Jesus nos chama a realizar. Nenhum chamado é maior do que o outro, porque Ele mesmo disse, né, dentro de vós não existe isso, não deve haver isso. Nós não podemos desqualificar o chamado de ninguém, nós não podemos desmerecer a missão de ninguém, porque toda missão ela tem um objetivo comum, de que é buscar sempre levar ao próximo que possa também encontrar a salvação. Então todos nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos chama hoje nesta liturgia a viver. Então assuma com coragem e peça a graça do Espírito Santo, né, que trabalhe no teu coração, na tua vida, e que te encoraje sempre de assumir verdadeiramente aquilo que o Senhor te chama a realizar. Porque com a nossa capacidade, de fato humana, às vezes nós não conseguimos fazer. Mas quando nós olhamos a beleza do pós-Pentecostes, daquilo que Jesus fez na vida desses homens comuns que começaram a evangelizar e realizar grandes coisas, o Senhor também quer fazer um Pentecostes também na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.